Olá, boa noite, queridos amigos. Daniele, boa noite, Andréia, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença. Jacira, boa noite, querida amiga. Carol, Gladys, Herculano, quanto tempo, meu amigo? Temos saudades de você. Ari, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo também, vocês, queridos amigos. Deixa eu tirar a música aqui para a gente desligar um pouquinho, para poder entrar pelo meu perfil particular, para poder acompanhar os comentários. Deixa eu ver, estou entrando aqui. Clara, boa noite. Flavinha, boa noite, querida. Tudo bem? Estou entrando aqui, já entrei, agora eu consigo acompanhar os comentários melhor. Aldenice, nossa querida Anice, Luciana, boa noite. Sejam bem-vindas. Vou mandar os aviãozinhos. Adriana, boa noite. Clara, Gleison, boa noite a todos vocês. Morgana, boa noite. Vou mandar os aviãozinhos enquanto eu vou acompanhando por lá, para eu não me perder aqui. Deixa eu puxar aqui, porque senão a gente se perde um pouco. Mozart, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou mandando os aviãozinhos numa sexta-feira, dia 3 de dezembro, estamos praticamente a 20 dias do Natal, nas vésperas do Natal, né? Praticamente que a gente está falando, né? Então hoje nossos queridos amigos Natália e Carlos não puderam fazer a live pelos Somos Espíritas, eles tiveram compromissos, a semana está meio corrida lá para eles, né? Então eles pediram desculpas aí, colocaram até um aviso, mas se Deus quiser, semana que vem eles estão de volta conosco aí nas lives que eles fazem às sextas-feiras, às 21 horas, não é? E é bom esse momento que a gente vai fazendo esse... Estou me perdendo um pouco aqui no clique aqui. Mas está tudo bem, vamos lá. Pronto, tá bom, senão eu me perco muito aqui. Deixa eu ver quem mais está aí que chegou. O nosso querido Dinei, Baiano Espírita, boa noite, meu amigo. Martiele, boa noite. Gleison. Daniele, já que você está na live, eu comentei ontem, fiquei muito feliz com aquele vídeo que você postou ontem. Gostei muito, fiquei muito feliz, né, da sua desenvoltura também para falar sobre o tema, né? Então, parabéns uma vez mais. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Parabéns, viu? Foi muito tocante, inclusive, aquele texto, né, da irmã Sheila que você falou. E da Rose, boa noite. Não, fica tranquila, Daniela. A gente sabe que às vezes não dá mesmo, né? Mas foi muito bom. A gente fez os comentários e o João Carlos até pediu para que eu mandasse para ele, né? Josino, boa noite, seja bem-vindo. Mandamos lá para ele também, então ele gostou bastante. E realmente a Daniele já até fiz um convite em off para ela, né? Assim como faço para vocês todos, naquele projeto que, por sinal, amanhã nós temos o segundo encontro deste projeto Refletindo com Amigos. Amanhã nós vamos ter a presença da nossa querida Gracia Aquino, do Sertão Espírita, uma menina que tem bastante histórias para contar para nós. E o tema da live ela colocou para a gente é nada por acaso. Então, tudo a ver, né? Nada por acaso. Então, é muito bom, vai ser uma live realmente, espero que uma live muito gratificante e rogo a Deus que dê tudo certo, porque da última vez que eu fiz uma live com a Grace, eu acabei não salvando, deu um problema no Instagram, perdi a live, mas hoje nós já temos um recurso que permite que a gente faça como que eu diria, se por acaso nós perdermos a live, tem um recurso que você vai lá e recupera, né? Então amanhã às 21 horas
Graça Aquino estará aqui conosco. É a fofa, né, Nice? Ela fala que é a fofa rosa. Ela gosta muito de cor-de-rosa, gosta muito de borboletas e da cor rosa. Então a Graça vai estar conosco. Ela tem um jeito muito simples e muito cativante de contar as histórias. E estejam todos convidados aí para participar com a gente. Então vai ser muito legal. Deixa eu fixar o comentário agora, que hoje tem uma história muito interessante. Espera aí, sumiu o comentário. Não mandei, colei, publiquei. Aqui, agora sim, fixado o comentário. Proteção do alto. Nós estamos na live de número 150 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Ágata, boa noite, seja bem-vinda. Vitor, boa noite, meu querido. E estamos então na live de número 150 desse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. E deste projeto, né, que é a Ana Paula, eu e a Martiele. A Martiele já está trabalhando nas sínteses e já temos 50 sínteses prontas. E o objetivo desse projeto é que a gente faça um trabalho em conjunto. Martiele já preparou 50 sínteses. Dessas sínteses nós estamos buscando publicação dessas sínteses que foram feitas sobre as primeiras 50 lives desse Momentos com Jerônimo Mendonça. E nós vamos tentar fazer uma publicação dessas sínteses num livro pequeno de mensagens curtas que, na verdade, sintetizam as 50 lives que nós fizemos dos livros de Crepúsculo de um Coração e Flores de um Coração, se não me engano, né? Cláudia, boa noite, um beijo a você, ao Everton e a nossa querida Mari. E então, nós vamos trabalhar, fazer a divulgação. Publicando este livro, nós vamos estar disponibilizando todo o recurso da venda para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer e para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós já estamos com as 50 lives, as 50 sínteses das 50 lives prontas e estamos agora trabalhando para o ano que vem, buscar uma gráfica que faça a publicação e que consigamos o maior recurso possível para o Lar Espírita e para o Centro Espírita Ceareiros. Leila, boa noite, seja bem-vinda. E proteção ao alto é a mensagem, né? É o caso de número 22 desse livro aqui, que é Novos Casos de Jerônimo Mendonça. E nós vamos, são 83 casos que o Nicola trouxe tão gentilmente para nós. E pelo que eu fiz a contagem, até o final do mês, nós vamos chegar no caso de número 40. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Lá é o caso de número 40, e porque no dia 24, véspera de Natal, e dia 31, véspera de Ano Novo, nós não teremos a live desse projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Então, nas 2 últimas semanas do mês, as lives vão acontecer apenas de segunda a quinta, retornando depois novamente no início do ano, dia 3, aí já seguindo o projeto normal de segunda a sexta. Porém, a ideia nossa é não deixar passar em branco a véspera de Natal, momento muito ímpar, né, para nós cristãos, fazermos um vídeo fazendo alguma... Eu vou falar já sobre isso, nós pensamos sobre isso também, Daniele. Então, devo fazer um vídeo para publicar na véspera de Natal e um para a véspera de Ano Novo. Tá? Uma mensagem nossa, aqui desse projeto nosso, de Natal e de Ano Novo, para todos vocês. Daniele falou do e-book, nós pensamos nisso. Só que o e-book ele tem um porém, que embora seja mais barato a publicação,
A publicação física também ela traz um recurso melhor, porque a pessoa tecnicamente compraria o livro, né? Então a gente está conversando, aí eu, a Ana Paula e a Martiele, a gente vai se reunir aí no começo do ano para a gente tentar ver como que a gente vai fazer a divulgação disso. Mas feito o livro, com certeza a gente vai fazer o e-book dele também. Jorge, boa noite. Ricardo, seja bem-vindo. O Everton está mandando beijo de luz para todos. A Débora chegou também. Deixa eu ver quem mais aqui que chegou para cumprimentar antes de nós fazermos a leitura. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jorge já falei. Lúcia, boa noite. Seja bem-vindo, Lúcia. Então, fica o convite a todos vocês para amanhã às 21 horas estarem conosco nesse projeto Refletindo com Amigos, o segundo encontro que nós vamos estar recebendo a nossa querida Grácia Aquino. Antes, às 8h30, tem a live musical do Gurizada Espírita, do nosso querido Anderson. E depois dessa live musical do Anderson, teremos a nossa live com a nossa amiga Grácia Aquino do Sertão Espírita, tá bom? E os avisos já passei, aí a gente continua na sequência. Bom, proteção do alto, eu falei para vocês que nós íamos ter uma história bem pitoresca envolvendo esta perua Kombi, a perua Kombi que transportava o Jerônimo para os 4 cantos do Brasil, levando Boa noite, Jacira, fique tranquila, beijo no seu coração. E essa Kombi que levava o Jerônimo para os 4 cantos do Brasil, onde ele ia nessa Kombi. E aqui a foto está dizendo assim, ó, foto 14, amigos verificando a perua Kombi de Jerônimo antes de viagem na década de 1980. Tá? Então, vamos ver essa proteção do alto, que história que ele nos conta. O Nicola vai contar um fato que aconteceu com o Jerônimo. Jerônimo viajaria, como de hábito, para fazer palestra em uma cidade da região. Resolveu levar a sua mãe entre aqueles que o acompanhavam. Dona Antônia estava muito feliz com o convite. Arrumou-se para o dia tão esperado, uma vez que ela sempre brincava que Jerônimo nunca a levava em suas viagens. Foram em sua perua Kombi. As pessoas que o acompanhavam se assentavam no banco da frente, pois os bancos de trás eram removidos para caber à sua cama. Assim que saíram, poucos quarteirões à frente de sua casa, Dona Antônia pediu para pararem a condução. Disse sentir um grande aperto no coração, um sentimento inexplicável que a impelia a ficar na cidade e não seguir a viagem com o grupo. Jerônimo tentou insistir com a mãe, mas ela lhe disse: meu filho, você me conhece. Sabe que toda vez que eu sinto esse aperto no peito, algo acontece. Vou ficar por aqui. Não precisam nem voltar para me deixar em casa. Volto a pé. Assim, Dona Antônia desceu da perua Kombi e retornou à sua residência. Já na rodovia, algum tempo depois, o motorista sentiu-se mal e desmaiou em pleno movimento do veículo. A perua Kombi desgovernou-se, saiu da estrada em alta velocidade e foi adentrando mato adentro. Todos ficaram em pânico e o motorista desacordado não se apercebia de nada. A perua foi fazendo zigue-zague. No meio do matagal, as pessoas eram jogadas de um lado para o outro, até o veículo bater em uma árvore e parar. A providência divina os guardou. Mesmo com o incidente, ninguém sofreu nenhum arranhão sequer. Nem mesmo Jerônimo, estando em sua cama, sem proteção, sofreu algum dano. Os amigos agradeceram a Deus
e foram socorrer o irmão que estava desmaiado. Mas todos seguros sabiam estar protegidos pelos bons espíritos que acompanhavam na obra do Senhor. Esta passagem nos faz pensar que Jesus nos prometeu toda a cobertura para o trabalho no bem, sabendo que as adversidades são uma constante no planeta Terra. Por isso, é necessário perseverarmos no bem até o fim, com muita fé e esperança, pois, apesar dos contratempos, o trabalho do Senhor será sempre realizado se confiarmos nele e perseverarmos. Boa noite, Sirlene, boa noite, Jucimara, sejam bem-vindas. Eu vou ler depois a história no final para vocês, viu? Chegaram no meio da leitura, mas eu falo para vocês, a Daniela falou, misericórdia, imagina a cena. Imagine a cena, né? Quantas e quantas histórias aconteceram com essa perua Kombi, que a gente, com certeza o Nicola vai contar algumas delas, quando foram parados pelo guarda, etc., algumas outras aí, que eu não estou lendo o livro antes, eu leio sempre o caso no dia ou dia anterior, né? Mas eu não fico lendo antes, não. O João Carlos já me adiantou até algumas coisas lá na frente, e o João Carlos é um querido que está sempre à frente do nosso tempo. Ele já me adiantou algumas coisas, então falei, deixa para quando chegar na época a gente fala. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. Então vejam a intuição da mãe do Jerônimo, né? A proteção do alto. E antes de eu contar essa história aqui da proteção do alto, né, fazer a divagação e as reflexões sobre ela, me lembrei de um fato muito curioso que está lá numa palestra que o Jerônimo fez, se não me engano, numa cidade do Paraná. Essa palestra está disponibilizada lá no meu canal do YouTube e chama-se Alegria de Viver. É só no ano que vem, né, João Carlos? Alegria de Viver. Se vocês quiserem, né? Palestra presencial, Marquinhos, que legal, muito bom. Isso realmente é gratificante, não é? E se vocês pesquisarem lá, Jerônimo Mendonça, Alegria de Viver, vocês vão ver que palestra maravilhosa que o Carlos, o nosso amigo Carlos Gomes, lá do perfil, marido da Natália, do perfil Somos Espíritas, que me indicou, e eu compartilhei essa palestra que o Jerônimo fez. Dá para vocês conhecerem, porque foi uma palestra que ele fez gravada em áudio e vídeo. A maioria das palestras que eu tenho no meu canal do YouTube são apenas em áudio, mas dá para vocês conhecerem o Jerônimo. Essa palestra, Alegria de Viver, é muito tocante, realmente é fantástica. Eu sou suspeito a dizer, a primeira que eu mais gosto é aquela Intimidade Espírita, e a outra, essa segunda, que é a Alegria de Viver. E na Alegria de Viver, o Jerônimo vai contar para nós um caso muito pitoresco, né? Caroline, boa noite, seja bem-vinda. Ele conta para nós um fato muito pitoresco, e que ele fala assim, que ele tinha sido convidado para fazer uma palestra numa cidade próxima. Só que ele amanheceu, assim, indisposto, não estava muito bem, estava com muitas dores, e aí ele pediu para que um amigo fosse fazer a palestra no lugar dele, porque ele realmente não tinha condições de fazer essa palestra. E o amigo foi, e quando ele retornou da palestra, ele se envolveu num acidente e o carro desse amigo capotou, mas graças a Deus e ao cinto de segurança não aconteceu nada com ele, né? E naquele momento abriu o porta-luvas e caiu o evangelho, né? Quando o evangelho abriu, porque ele deixava sempre o evangelho no segundo espiritismo no porta-luvas, abriu, ele chegou. Nori, que pena. Mas depois você assiste, vai estar gravada, viu, querido? Do Marquinho, acho que deve ser do Marquinho, desculpe. Então, o que aconteceu? Abriu justamente numa mensagem que dizia assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Voltando para a cidade e tudo mais, ele chegou e contou esse caso ao Jerônimo. Falou, Jerônimo,
fui lá fazer a palestra, tudo mais, me aconteceu isso, me envolvi num acidente, mas nem para morrer eu sirvo, porque se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Então significa que eu não sou um homem de bem. E o Jerônimo dá boas e alegres gargalhadas, né? Mas vejam que interessante, essa situação da intuição da mãe do Jerônimo, né? Eu vou contar, depois eu vou ler, né? Desculpa aí, deixa eu tomar uma água aqui. Aconteceu assim. O Jerônimo tinha sido convidado a fazer uma palestra, né? A mensagem de hoje. Proteção do Alto, numa cidade próxima ali da região de Ituiutaba. E ele convidou a sua mãe, Dona Antônia, para ir junto. E ela ficou muito feliz, porque ela sempre dizia: Jerônimo, você nunca me convida para fazer uma viagem com você, tudo mais, etc. Né? E realmente, o que aconteceu? Ela, no dia da viagem, ela se arrumou toda e o pessoal foi, né? Todo mundo dentro da Kombi, só as pessoas na frente e o Jerônimo sozinho atrás, porque eles tinham que retirar os bancos da perua Kombi para colocar a cama ortopédica do Jerônimo, que ela era parafusada, fixada no piso da Kombi. Mas eu lembro que naquela época não havia assim cinto de segurança. Então imagina a situação. Dado um pouco tempo, num determinado trecho, a Dona Antônia pediu para parar, que ela ia descer. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Que ela ia descer. Eu vou descer aqui, vocês não precisam nem me voltar, que eu vou de volta, eu volto a pé. Jerônimo tentou insistir e falou assim: mas mãe, por quê? Não, meu filho, você me conhece muito bem. Estou com um aperto no peito e você sabe quando eu sinto essas coisas, eu não me sinto bem, eu preciso voltar. E o pessoal seguiu viagem. O que aconteceu? Num determinado trecho, a Dona Antônia foi embora a pé para casa. Num determinado trecho da estrada, o motorista sentiu-se mal, desmaiou e a perua Kombi embrenhou mato adentro. Mato adentro, e ali o pessoal ficou apavorado, tudo mais, tal, que ela parou numa árvore. E por sinal, na postagem que eu fiz dos stories, eu procurei até uma perua Kombi e uma perua Kombi chegando numa árvore também. Eu dei um belo de um spoiler, né, da mensagem de hoje. Está lá nos nossos stories. E o pessoal apavorado, quando chegou ali, parou naquela árvore. E graças a Deus, né, pela proteção espiritual, né, proteção do alto, ninguém se machucou, ninguém se feriu, nem mesmo o Jerônimo, né, na sua cama. Deve ter dado umas sacudidas enormes, né? Imagina, uma perua Kombi não tem uma estabilidade nenhuma. E parou na árvore, né? Eles foram ali, depois socorreu o motorista e depois retornaram, né? Retornaram. E quando eu estava lendo esse texto, eu vou contar um fato muito peculiar que aconteceu quando Jerônimo vinha para Araraquara fazer as palestras. Como a gente sempre falava, né? Vocês devem saber, nós conhecemos o Jerônimo numa viagem que fizemos a Uberaba, no primeiro semestre de 1986. E dali para frente o Jerônimo começou a vir todos os seus aniversários, ele passava em Araraquara. Tinha vez que ele vinha até 2 vezes no ano, mas em novembro, dia 1º de novembro, Jerônimo passava o seu aniversário em Araraquara. Então ele passou em 1986, 1987 e 1988. 1989 ele não passou porque ele já não estava muito bem, ele veio desencarnar em 26 de novembro de 1989. Mas no meio do ano, ele veio inaugurar a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, se não me engano, em junho de 1989. Já pressentindo, certamente, que ele já não estaria aqui, não estaria em condições de passar o seu aniversário conosco em 1º de novembro. E numa das vindas, o Jerônimo tinha sido convidado para fazer uma palestra em Monte Alto. E a presidente da Casa Espírita falou: Jerônimo, venha para cá. E o pessoal, quando Jerônimo vinha fazer as palestras, para nós que o acompanhávamos era uma festa, porque as casas espíritas,
ofereciam aquelas iguarias. O Roberto Carioca e o Ariovaldo, né, que sempre ficavam assim, sempre um olhando, olha Roberto, hoje tem um monte de coisas gostosas, ficavam os dois, pareciam crianças, com tantas e tantas bolos, chás, chocolates que eles ofereciam assim, para o pessoal, café, pão de queijo. Era uma festa realmente, a gente adorava acompanhar o Jerônimo nas palestras, porque não só pela palestra que ele fazia, mas também porque a casa espírita oferecia. E a dirigente desta casa espírita falou para o Jerônimo, Jerônimo, você já comeu capelete? Jerônimo, não. Então, Jerônimo, eu vou te preparar, depois da palestra, aqui em Monte Alto, eu vou preparar para você um capelete que é uma delícia. Então, o que aconteceu? Na semana da palestra, eu não lembro se foi numa sexta-feira, mas vamos imaginar que foi assim. A semana inteira o Jerônimo falando e perguntando que jeito que era o capelete, como que não era. Ficou assim aguçado para conhecer, para saborear o que era capelete. E como era Monte Alto, o Jerônimo fazia um trocadilho. Nós vamos para onde essa semana, Lauro? Roberto, para onde nós vamos? Vamos para Monte Capelete. E Monte Capelete, Monte Capelete, Monte Capelete. E todo mundo, né? Eu não ia nesta palestra porque eu tinha um compromisso. Minha irmã e meu cunhado foram juntos. Foram todo mundo para a palestra do Jerônimo lá em Monte Alto. E qual foi a situação? Ao final da palestra, o Jerônimo pediu 1000 desculpas à dirigente da casa, mas que ele precisava retornar logo após a palestra. Ele se desculpou infinitamente, né? Não poderiam ficar, ele até deixou o grupo, falou assim, né? Se vocês quiserem ficar, né, o pessoal do grupo, fiquem, né? Mas eu preciso retornar. Claro, evidentemente que o grupo todo retornou para Araraquara. E realmente choveu aquela noite. Né? Não foi uma chuva torrencial, mas choveu. Mas o Jerônimo voltou com a vontade de comer o tal do capelete, e o pessoal todo também que foi ficou com água na boca. Mas certamente foi alguma intuição que o Jerônimo teve que precisaria retornar. Não sabemos, a gente não sabe o que acontece, aquelas intuições. E o Jerônimo certamente não ia fazer uma desfeita com a senhora dirigente da casa espírita, não ia fazer um ato desse. Certamente ele pressentiu, teve alguma intuição de algum fato que fez com que ele voltasse. A turma toda, né, a caravana toda voltasse com água na boca de não ter podido experimentar o famoso capelete. E essa situação da Dona Antônia, com certeza, foi uma intuição espiritual, e muitas pessoas, que a gente sempre fala que as intuições espirituais chegam para nós. É importante que a gente mantenha a mente ligada, que a gente mantenha a sintonia espiritual. Ficou, João Carlos, ficou sem o capelete, com certeza. A minha irmã lembra até hoje desse fato. A minha irmã, meu cunhado, fala, nossa, ficou todo mundo com água na boca, porque o pessoal ia para assistir a palestra do Jerônimo, né, porque era uma festa. Onde o Jerônimo ia, a gente ia, então era uma festa. E, né, quando a mais chegaram lá, voltaram sem capelete, sem nada. Mas certamente, com a proteção espiritual, o Jerônimo não ia deixar por menos uma situação, né? Não ia fazer uma desfeita. Houve realmente alguma intuição espiritual para isso. Como aconteceu aqui com a Dona Antônia, que realmente ela pressentiu aquilo, sentiu um aperto no peito. Pode ser que, vamos imaginar que naquele determinado momento, a Dona Antônia de repente poderia, partir antecipadamente. Então ela sentiu aquilo, voltou a pé, tudo mais, e o pessoal seguiu. Mas vejam, apesar de ter acontecido este fato, houve a proteção espiritual sempre presente. Sempre presente. Isso que a gente tem que lembrar, né? Não ficarmos presos à situação como a gente coloca. Nossa, aconteceu um acidente, estragou a perua. São coisas materiais. Claro que ninguém gosta, mas o principal fator foi que não aconteceu nada com ninguém.
nem mesmo Jerônimo, que poderia ter pulado, né, daquela sua cama, porque o pessoal ainda poderia estar segurando ali, mas imagine a cena, né? Que sufoco. E o Jerônimo, imagina na situação dele, né? Os amigos estavam vendo, ele não enxergando, né? Sabe lá o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas o pessoal certamente devia estar gritando naquela hora. Ah, meu Deus. Lembrei até daquele fato do Chico, né, no avião lá. É muito pitoresco também aquela história do Chico. E então eu vou ler novamente para aqueles que chegaram depois a proteção do alto e vou mostrar novamente a perua Kombi, né? A perua Kombi que transportava o Jerônimo. Essa daqui, tá? Na década de 80, 1980. Então vamos lá, a história é o seguinte. Se bem que eu já contei, mas a gente lê de novo que fica sendo o mais fiel possível ao caso que o Nicola conta para nós. Jerônimo viajaria, como de hábito, para fazer palestra em uma cidade da região. Resolveu levar a sua mãe entre aqueles que o acompanhavam. Dona Antônia estava muito feliz com o convite. Arrumou-se para o dia tão esperado, uma vez que ela sempre brincava que Jerônimo nunca a levava em suas viagens. Foram em sua perua Kombi. As pessoas que o acompanhavam se assentavam no banco da frente, pois os bancos de trás eram removidos para caber à sua cama. Assim que saíram, poucos quarteirões à frente da sua casa, Dona Antônia pediu para pararem a condução. Disse sentir um grande aperto no coração, um sentimento inexplicável que a impelia a ficar na cidade e não seguir a viagem com o grupo. Jerônimo tentou insistir com a mãe, mas ela lhe disse: Meu filho, você me conhece. Sabe que toda vez que eu sinto este aperto no peito, algo acontece. Vou ficar por aqui. Não preciso nem voltar para me deixar em casa, eu volto a pé. Assim, Dona Antônia desceu da perua Kombi e retornou à sua residência. Já na rodovia, algum tempo depois, o motorista sentiu-se mal e desmaiou em pleno movimento do veículo. A perua Kombi desgovernou-se, saiu da estrada em alta velocidade e foi adentrando o mato. Todos ficaram em pânico e o motorista desacordado não se apercebia de nada. A perua foi fazendo zigue-zague no meio do matagal. As pessoas eram jogadas de um lado para o outro, até o veículo bater em uma árvore e parar. A providência divina os guardou. Mesmo com o incidente, ninguém sofreu um arranhão sequer. Nem mesmo Jerônimo, estando em sua cama, sem proteção, sofreu dano algum. Os amigos agradeceram a Deus e foram socorrer o irmão que havia desmaiado. Mas, todos seguros, sabiam estar protegidos pelos bons espíritos que os acompanhavam na obra do Senhor. Esta passagem nos faz pensar que Jesus nos prometeu toda a cobertura para o trabalho no bem, sabendo que as adversidades são uma constante no planeta Terra. Por isso, é necessário perseverarmos no bem até o fim, com muita fé e esperança, pois, apesar dos contratempos, o trabalho do Senhor será sempre realizado se confiarmos nele e perseverarmos. E o João Carlos falou, né? Talvez Dona Antônia iria morrer com educação. Sei lá, né, João Carlos? Sei lá. Mas não deve ser fácil, não, imaginar o sufoco que passaram, né? Mas graças à proteção espiritual, né, todos sobreviveram, né? Segunda-feira nós vamos fazer a live sobre o caso número 23, As Coisas Estão para o Bem. Essa daqui é uma história que foi trazida pelo Nicola, contada a ele pela nossa querida Elizabeth Martins, que é presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Tá?
as coisas estão para o bem. Segunda-feira, então, esta mensagem, certo? E nós vamos relembrar o convite para aqueles que puderem e tiverem disponibilidade. Amanhã às 21 horas, o segundo encontro do nosso projeto Refletindo com Amigos. Então, aqueles amigos que nós já fizemos o convite, que podem estar conosco mais para frente, de acordo com o seu coração, venham estar conosco para ver como que é. É uma live muito tranquila, muito serena, um bate-papo alegre, descontraído. Os convidados ficam muito à vontade para falar. A gente procura trabalhar, evidentemente, nesse horário compreendido entre 20 e 22 horas. E a gente procura trabalhar preferencialmente 1 hora, para a live não se estender muito. Mas também não tem nada assim fechado, pode passar de 1 hora, não tem problema. Eu, particularmente, duvido que a gente consiga fechar essa live em 1 hora amanhã. Com a Graça Aquino, realmente é difícil. A última a gente quase bateu, acho que quase 3 horas de live com ela. E olha que a gente perdeu a live, né? Então, estejam todos vocês convidados para estarem conosco. Segunda live desse Refletindo com Amigos. Estaremos amanhã, então, batendo um papo bem descontraído com a nossa querida Graça Aquino, do Sertão Espírita, pelo nosso perfil e pelo perfil Sertão Espírita. Tudo bem? Agora, então, nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis, tiverem necessidade, coloque um copo com água, um copinho, uma jarra, tanto faz, para ser fluidificada, pedindo à espiritualidade, pedindo à equipe médica espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocar o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós, que possa também, possamos levar as vibrações àquelas pessoas que estão necessitadas, estejam nos hospitais, os seus familiares às vezes estão aflitos com alguma situação muito particular. E nós deixamos já aberto neste momento todos os nomes que estão para as vibrações. Marquinho, a graça é uma graça, já virou até um pleonasmo, né? A graça é uma graça graciosa, né? Então, convido a todos para as nossas vibrações. Eu vou colocar então a melodia da Ave Maria, para que a gente possa, estar todos unidos num só pensamento, num só coração. Neste momento, convidamos a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fecharmos os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e, conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente. Deixarmos sentir toda a energia dessa música suave que embala os nossos corações, que faz pulsar o nosso coração na mesma energia do universo. Que possamos ser nesse momento encaminhados às esferas de luzes, em pensamento, em coração, até o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa nos envolver, nos proteger, nos amparar, nos abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, cada um que já passou por ela ou que vai chegar depois. Envolva, Mestre, os nossos melhores propósitos. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão em nossos pensamentos neste momento.
Abençoe os nossos ambientes de trabalho, de estudo. Abençoe a nossa casa espírita, os nossos companheiros de jornada espiritual, sobretudo as casas que estão retornando neste momento, que possam receber tantos e tantos corações aflitos, distribuindo o lenitivo, o bálsamo da consolação a tantos irmãos aflitos e necessitados. Trazemos, Mestre, neste momento, os nossos pedidos de prece e vibração por todas essas pessoas que estão abertos neste momento, que eles possam receber, de acordo com a necessidade de cada um deles, de acordo com o seu merecimento, estejam eles doentes, em seus lares, nos hospitais, estejam eles passando por dores atrozes, irmãos outros que partiram para o plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser recebidos e também, Mestre, dar o consolo a tantos corações aflitos que aqui ficaram. Abençoe os velhinhos nos asilos, os nossos irmãozinhos órfãos, os nossos queridos irmãos presidiários que cumprem penas, os nossos irmãos sem teto que não têm o lar, que não têm uma família a amparar o seu coração. Envolva, Senhor, também no teu manto de luz os nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, possa, Senhor, amparar a cada um deles. Agradecidos a Jerônimo Mendonça, agradecidos ao nosso querido Nicola, que gentilmente nos permitiu que nós fizéssemos as reflexões da noite sobre as suas histórias tão pitorescas do nosso querido Jerônimo. Agradecidos à equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que possa fluidificar essas águas, que elas recebam remédio e lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Luciana está desejando a todos um final de semana abençoado por Jesus e Maria Santíssima. Que Deus proteja a todos nós, os nossos lares. Que Deus esteja conosco. Silvia, boa noite. A live vai estar salva. E agradeço a cada um de vocês, amigos queridos do coração. Olá, Vilma, você chegou agora, mas a live vai estar salva, querida. Depois você pode assistir, viu? E vibramos por vocês também, viu? Pode ficar tranquila, todos vocês, todos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações. Agradeço de coração a cada um de vocês, amigos queridos, e desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Há um óculos bonito aí para vocês verem, vai ficar diferente. E que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas para embarar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã às 9 horas
às 21 horas e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!